No caso de Cesário Verde, vou recuperar em grande parte o que já tinha feito há 3 anos. E vou sobretudo pedir-lhes que se precisarem de rever Cesário Verde e o sentimento ocidental, vejam o que está nesta secção mais abaixo. Há um capítulo de Hélder de Macedo sobre uma análise do sentimento ocidental, talvez até demasiado longa, mas muito interessante e que lhes resolveria toda a interpretação do poema. Há também, já a seguir a este vídeo, umas páginas que tirei de um manual que me parece bem feito e onde tem perguntas sobre o sentimento ocidental e depois ao lado as respostas, embora em letra pequena, mas conseguem depois aproximar-se e perceber essas respostas. Enfim, depois pus até o link para um vídeo sobre um vídeo grande, um programa, um documentário sobre Cesário Verde que vimos maioritariamente não vimos todo, mas vimos grande parte dele em aula e portanto este vídeo é mais para chamar a atenção para o que vem a seguir nesta secção do blog, não tanto para ouvirem o que agora lhes tenho a dizer. Como se lembram, o sentimento ocidental a primeira versão é de 1880, precisamente por altura das comemorações do tricentenário, não do nascimento, como é agora o quinto centenário, mas o tricentenário da morte de Camões, em 1880. Esta estátua, que, como sabem também, está no Largo de Camões, tinha sido erigida uns anos antes, não muitos anos antes, mas não é de 1880. E foi aqui que se centraram parte das comemorações. O poema foi publicado neste Portugal a Camões, um jornal de homenagem ao épico. E estão a vê-lo aqui, todo assim seguido, sem títulos ainda, sem títulos por cada uma das 4 partes. Os títulos foram acrescentados por Silva Pinto na primeira edição em livro, já póstuma. Não sabemos se fundado em algum manuscrito que Cesário tivesse deixado. Já não me lembro exatamente, creio que não, mas como sabem também, o que havia do espólio do Cesário Verde ardeu num incêndio em Linda a Pastora. E, portanto, também não podemos saber o que é que foi da lavra de Silva Pinto nessa primeira edição em livro, das várias alterações que então surgiram a textos que já se conheciam, e do que correspondia a emendas deixadas por Cesário Verde em papéis que houvesse e que desapareceram, claro. São 4 partes de 11 estrofes cada uma, portanto são 44 quadras, 44 quartetos. Também se pode dizer quartetos, e de certo modo até era mais correto para evitar a confusão com a quadra popular, mas também é correto dizer quadra, quarteto. Há uma progressão na noite, do crepúsculo até às horas mortas, até à madrugada.
que os títulos também marcavam. A primeira parte é da Ave Marias, ou seja, o fim da tarde, o anoitecer. Depois, a noite fechada, início da noite, ao gás, noite. Ao gás é preciso lembrar a iluminação, que aliás era circunscrita ainda na cidade, mas era a gás. E horas mortas a madrugada. Cada quadra tem um primeiro verso que é decassilábico e depois tem 3 versos dodecassilábicos. Eu dou aqui exemplo com os primeiros. Nas nossas ruas ao anoitecer, há tal soturnidade, a soturnidade é tristeza, há tal melancolia, e portanto o segundo verso já é um alexandrino. 12 sílabas métricas. O primeiro de cada quadra é sempre um decassílabo. A rima dentro de cada quarteto é interpolada e emparelhada. Não é como está azul logo a seguir cruzada, não. É A, B, B, A. Podemos dizer, assim, numa interpretação muito abrangente, muito lata, que há por um lado um aprisionamento, quase uma clausura, até um sentimento de claustrofobia dentro da cidade, dentro das ruas de Lisboa, mas de vez em quando também, o que se calhar até vinca aquele aprisionamento, de vez em quando também há uma abertura para épocas perdidas, épocas heroicas de liberdade, de abertura, que estão também nas alusões a Camões, que há. Em exame que eu tenha reparado, há, e até mais recentes, dois itens C com duas partes C ou dois itens 7, na verdade, com cesáreo, que são estes que lhes trago aqui, que nós em aulas chegámos a ver. Tal como no excerto do conto que acabou de ler, o narrador repara na figura do padeiro que distribui pão fresco. Também no poema O Sentimento Ocidental, de Cesário Verde, o olhar do sujeito poético se detém frequentemente naqueles que trabalham. Escreva uma breve exposição sobre a dor humana sentida por aqueles que trabalham no poema O Sentimento de um Ocidental. A sua exposição deve incluir, isto é sempre a fórmula, embora ali no desenvolvimento, um desenvolvimento no qual refira de que modo duas das personagens observadas pelo sujeito poético comprovam o sofrimento daqueles que trabalham. É sempre preciso terem atenção as duas características, os dois aspectos, os dois modos que são aqui pedidos no desenvolvimento e cumpri-los respeitosamente. Cá está aquela pergunta mais legível. E aqui ainda lhes mostrei esta resposta, que posso agora voltar a ler. O sujeito poético do sentimento de um ocidental deambula, reparem, o sujeito poético não é o Cesário Verde, enfim, o eu do sentimento ocidental deambula e observa, sempre muito sensorialmente, confessa que as ruas de Lisboa, isto sensorialmente assinalam a importância dos sentidos, não é? Da visão, em primeiro lugar, mas todos os outros também, não é? Sentimos que é uma poesia muito preocupada com a descrição, o que se passa em redor, não? Como em toda a poesia lírica, há depois sentimento também. Mas aqui, o que não há em toda a poesia lírica, há também muito realismo na descrição do espaço e muita preocupação com os pormenores realistas desse espaço.
Uh, e também não há medo em usar as palavras que podem retratar precisamente, sem medo que elas não sejam poéticas ou não sejam palavras convencionalmente da poesia, em usar essas palavras para a tal descrição detalhada do contexto. E desperta um desejo absurdo de sofrer. Além disso, parece atenta ao mal-estar dos outros. Se admira o vigor das varinas, não deixa de fazer notar as condições de vida degradantes destas representantes do povo. Trabalham todo o dia descalças nas descargas de carvão, transportam os filhos nas canastas e vivem em bairros sem condições sanitárias e onde prolifera o perigoso Covid. Isto foi brincadeira minha, isto não liguem. Outra menção às dificuldades de quem trabalha pode encontrar-se na caracterização das costureiras e das floristas, a quem custa elevar os pescoços, porque trabalham diariamente curvadas e que à noite trabalham no teatro como comparsas ou coristas, representando assim o trabalho árduo do povo para sobreviver. Quanto à menção ao velho professor de latim, agora pedinte, mostra a falta de apoio na velhice a quem dedicou a vida ao trabalho, significando a sensibilidade do poeta às injustiças sociais. Resta saber se estas alusões à dor humana não decorrem em parte de uma propensão, que vemos em outros textos de Cesário Verde, para a admiração estética por quem enfrenta as condições adversas com ousadia física, como acontecia com os calceteiros de cristalizações ou com a rapariguita de num bairro moderno. Isto que está aqui a azul, vocês não podiam dizer, talvez nesta resposta, porque não se supunha que tivessem lido também estes outros dois poemas importantes de Cesário Verde. Nós, na altura, tínhamos relanceado estes textos, portanto, comparámos com o que acontecia nestes poemas, e realmente é uma característica de Cesário, ou do eu de Cesário Verde, do sujeito poético, uma admiração pela força física, pela energia dos outros, que parece um bocado inveja de quem é doente, havendo às vezes até quase que um certo masoquismo em se confrontar com a saúde desta gente do povo, a quem ele, por um lado, reconhece as dificuldades sociais, a pobreza, a vida difícil, mas por outro lado inveja na sua energia que ele não tem. Ou talvez que ele ganha ao vê-los também, embora não sendo digamos, inata. Cesário Verde adota um olhar subjetivo. Isto é outro item 7 que também surgiu numa destas provas. Cesário Verde adota um olhar subjetivo e crítico sobre a cidade. Bem, podemos talvez ver por aqui onde se nota melhor. Sobretudo, eu no desenvolvimento já marquei, sublinhei a amarelo os aspectos que não podíamos depois esquecer. Uma característica da cidade enquanto espaço físico e uma característica da cidade enquanto espaço humano, fundamentando as ideias apresentadas em pelo menos um exemplo significativo de cada uma das características. E claro, tinha de se ter em conta isto. Eu aqui não tenho modelo de resposta, mas creio que em aulas cheguei a apresentá-lo. E depois, uma pergunta que eu creio que é a única, pelo menos foi a única em que descobri, dentro da parte 1, mas não sendo dentro do grupo 1, mas sem ser item 7, sem ser parte C. Portanto, mesmo na parte A e B, em que há um texto e depois perguntas de interpretação sobre o texto. Este foi o único caso que eu encontrei com Cesário Verde. E já de uma prova de há mais de 10 anos, de 2014,
e da fase especial. É preciso ter em conta que a fase especial são sempre assim provas feitas por relativamente pouca gente, são para os atletas de alta competição e assim, e trazia então essa única pergunta de grupo 1 normal, digamos assim, trazia as 5 primeiras quadras do sentimento ocidental, não é? E depois tinha estas perguntas: caracterize o estado de espírito do sujeito poético e relacione com os efeitos que a cidade nele provoca. O cenário da resposta eu ponho aqui, mas vou já mostrar-lhes a resposta em vez de estarmos a demorar com o cenário da resposta que vinha nas correções emanadas pelo IAV. E a resposta podia ser assim, já assim diluída em prosa. A tristeza e a melancolia que caracterizam a cidade ao anoitecer contribuem para o desconforto do sujeito poético, provocando nele o comprazimento na própria dor, um desejo absurdo de sofrer, uma sensação de tontura, o gás extravasado enjoa-me, perturba, o desejo de evasão, batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férreas que se vão felizes, e a tendência para a deambulação solitária e para a reflexão. Embranho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelos cais que se atracam botes. Seria uma resposta possível. E depois havia uma pergunta 5, isto era a parte B, portanto, na parte A havia a pergunta 1, 2 e 3, e na parte B 4, 5 e já não sei, 6 provavelmente. Identifique 2 características temáticas da poesia de Cesário Verde, fundamentando a sua resposta com elementos textuais pertinentes. Bem, isto obrigava, claro, a citar o texto. O exemplo da resposta que aqui trago seria: entre outras características temáticas da poesia de Cesário Verde, destacam-se no certo apresentado a atenção aos trabalhadores, reveladora de uma consciência social, quando o eu se refere aos operários. Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros, voltam os calafates, aos magotes, já que estão ao ombro, enfarruscados, secos, e a transfiguração do real presente na comparação das edificações em madeira com gaiolas. Semelham-se a gaiolas com viveiros as edificações somente emadeiradas. E dos carpinteiros com morcegos. Isto é uma característica interessante, quase do surrealismo, ou precursora do surrealismo em Cesário Verde, que é frequentemente encontrar nos objetos do cotidiano outras imagens apenas sonhadas, muitas vezes fantásticas. Eram indicáveis também, aqui socorro-me ainda daqueles cenários de resposta, a observação impressionista de aspectos do real cotidiano. A doença, ou a expressão de incomodidade relacionava com náusea, com desmaio. Do eu, induzida ou potenciada pelo cenário. Portanto, por um lado aqui há a incomodidade típica, não podemos dizer de Cesário Verde, mas dos vários eus de Cesário Verde que, efetivamente, na vida real não era muito saudável. E a deambulação em espaço urbano. Uma pintura impressionista, lembrar que estas comparações com a pintura seriam fáceis de fazer. Aqui uma pintura de Monet, precisamente com comboios ou com uma gare. Bem, e aqui tenho o poema todo. Eu não sei se vale a pena lê-lo eu agora e comentar a pouco e pouco, ainda é grande, mas vamos fazer esse exercício. Olhem, uma tarefa que me propus e que
e que implica atenção, é descobrir a palavra que falta a partir das imagens e eu não me lembrava de todas, tive de ir consultar, agora espero sabê-las de cor, mas tive de ir consultar o que é que estava lá em Cesário Verde, mesmo. Ave Marias, nas nossas ruas ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Nós percebemos que esta primeira parte do poema é junto do rio, não é? A maresia, o tejo. Também depois há aquela menção dos calafates, que são os operários da construção civil, os calafetavam as naus, os navios, percebemos que estamos na zona do Tejo. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado. É preciso ter em conta, como já dissemos, que a iluminação era feita a gás e o gás extravasado lembra-nos que haveria realmente haveria fugas de gás, não é? E não devia ser, devia-se notar o cheiro, e eu não sei se o cheiro, mas pelo menos devia haver um efeito de náusea ou de que o eu fala, atenção, ao longo do poema. E os edifícios, com as chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão, felizes. Ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Aqui a via férrea parece ser uma alusão a Santa Apolónia e estaríamos então não longe do Oriente, não é? Também a menção, por exemplo, dos operários que saem do Arsenal, não é? Os arsenais, teria que ver a Rua do Arsenal ali também para aquela zona e para, enfim, do Tejo e se quiserem ainda um pouco no Terreiro de Paço e um pouco a Oriente. Semelham-se a gaiolas com viveiros as edificações somente emadeiradas. Como morcegos ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Lá estão as tais. A imaginação do poeta a encontrar nestes objetos elementos quase fantásticos. Voltam os calafates aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos, embranho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelos cais a que se atracam botes. E evoque então as crónicas navais, mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camus no sul, salvando um livranado. Singram soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um couraçado inglês vogam os escaleres e em terra num tinir de louças e talheres flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Também há o contraste com as classes mais entre o operariado e classes mais altas. Num trem de praça arengam dois dentistas, conversam monotonamente dois dentistas, um tropo garlequim braceja numas andas. Não sabemos se isto é imaginação também ou se é mesmo uma figura do real. Os querubins do lar, eu creio que são as domésticas, as senhoras os querubins do lar, é relativamente irónico. Flutuam nas varandas, às portas em cabelo, enfadam-se os lojistas. Vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. As peixeiras, ou varinas é que vem de ovar. Vêm sacudindo as ancas opulentas. Seus troncos varonis recordam pilastras e algumas à cabeça embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro onde miam gatas e o peixe podre gera os focos de infecção.
E depois a segunda parte toca-se às grades, nas cadeias, que mortifica e deixa. Desculpem, nas cadeias, o som que mortifica e deixa umas loucuras mansas. O aljube, em que hoje estão velhinhas e crianças, bem raramente encerram a mulher de Dom. Uma alusão ao aljube, o que confirma que ainda estaremos ali na zona da graça, da sé, e eu desconfio até de um aneurisma tão mórbido me sinto, atenção que sinto, se escreve com C, e este sinto seria com S de sentir ao acender das luzes. À vista das prisões, da velha sé, das cruzes, chora-me o coração que se enche e que se abisma. A espaços iluminam-se os andares e as tascas, os cafés, as tendas, os estancos, alastram em lençol os seus reflexos brancos, e a lua lembra o circo e os jogos malabares. Duas igrejas, aqui chegamos já ao Chiado. O largo das duas igrejas, num saudoso largo, lançam a nódoa negra e fúnebre do clero, nelas esfuma um ermo inquisidor severo, assim que pela história eu me aventuro e alargo. Na parte que abateu no terremoto, muram-se as construções retas, iguais, crescidas, afrontam-me no resto as íngremes subidas e os sinos de um tanger monástico e devoto. Mas num recinto público e vulgar, com bancos de namoro e exíguas pimenteiras, brónzeo monumental de proporções guerreiras, um épico de outrora ascende num pilar. É a estátua de Camões, não é? E eu sonho cólera, imagino a febre, nesta acumulação de corpos enfesados, sombrios e espectrais, recolhem os soldados e inflama-se um palácio em face de um casebre. Os soldados recolheriam ao quartel do Carmo, creio. Partem patrulhas de cavalaria dos arcos dos quartéis que foram já conventos, Idade Média, a pé, outras a passos lentos derramam-se por toda a capital que esfria. Novamente a imaginação, não é? A partir da vista do Carmo, a Idade Média. Triste cidade, eu temo que me avives uma paixão defunta, aos lampiões distantes, enlutam-me alvejando as tuas elegantes, curvadas a sorrir às montras dos ourives. Olha, a propósito de lampiões e de Benfica, já percebi que na segunda-feira à noite vai dar provavelmente na TVI, eu não sei onde, mas vai ser o jogo do Benfica contra, não sei, Boca Juniors, será? Às 11 da noite. E de manhã vão ter exame de português, dia 17. O meu conselho é que vão para a cama e saibam o resultado do Benfica no dia a seguir. Porque é muito importante num exame de português ter a cabeça fresca. E ter dormido bem ajuda a isso. Mas eu vou insistir nisto ainda. E mais, as costureiras, as floristas descem dos magasins, causam-me sobressaltos, custa-lhes a elevar os seus pescoços altos e muitas delas são comparsas ou coristas. E eu, de luneta de uma lente só, eu acho sempre assunto a quadros revoltados, entro na brasserie, às mesas de imigrados, ao riso e à crua luz joga-se o dominó. Bem, estou se calhar a demorar demais, isto depois é a parte 3, depois podem tentar vocês lerem isto. Eu deixo esta apresentação também cá embaixo. E sai, a noite pesa, esmaga, nos passeios de Lageda arrastam-se as impuras, as prostitutas, não confundir com Maria de Lourdes Rodrigues, que eu pus aí nessa imagem. Homo aos hospitais, sai das embocaduras um sopro que arrepia os ombros quase nus. Eu não vou agora continuar, vou só passar estes slides, mas vocês depois vão lê-los. Olhem, cá está aquela célebre palas, um cheiro salutar e honesto a pão no forno. Quem era honesto era o padeiro, não era o cheiro do pão. Um ratoneiro imberbe.
depois lerão também isto, tentando adivinhar o que é que está, que grande cobra, a lúbrica pessoa. Ele muitas vezes é também irónico. Os estrangeirismos não é a sua terrena, imitam, ali falta o acento circunflexo, creio. Escarvam à vitória os seus mecklenburgueses, os cavalos de Mecklenburg. Não tem problemas nenhuns em usar estas palavras, que seriam recentíssimas à época. E lá está o professor de latim. Depois as horas mortas, a última. E os olhos de um caleche espantam sangrentos. Reparem, olhos de um caleche. Caleche para carruagem. De uma pauta. Todos os continentes. Eu não receio, todavia, os roubos, afastam-se a distância os dúbios caminhantes, e sujos, sem ladrar, ósseos febris errantes, amareladamente os cães parecem lobos. As imorais, não é? As prostitutas, nos seus roupões ligeiros, tossem, fumando. Isto já estamos no bairro alto, e de madrugada. E o final, a dor humana busca os amplos horizontes e tem marés de fel como um sinistro mar. Enorme nesta massa irregular, massa é o que está ali em cima. Isto está na estação do Saldanha, salvo erro, se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas. Depois pus aqui, verão na apresentação, as palavras difíceis, mas sobretudo vejam, também está um PDF tirado deste livro e o tal ensaio do Hélder Macedo. Vejam depois os materiais que estão nesta secção do blog. Não se limitem a seguir este vídeo que tem pouco interesse. Vejam mesmo no blog, cliquem no link que está no blog em vez de entrarem diretamente pelo YouTube. Não. E pronto, por hoje ficamos por aqui.